Fala pessoal, tudo bem? 11 horas pontualmente, estamos aqui voltando com o nosso podcast Direito com o Rafa. Vocês viram que a gente não teve o podcast, né? O episódio da semana anterior e da anterior também. Eu estava tirando ali uma mini férias e volto hoje. E o nosso podcast hoje vai ser diferente, né? Óbvio que nós vamos tirar as dúvidas jurídicas que vocês têm, mas hoje nós viemos também contar histórias. Histórias de carreira, histórias de fórum. Eu vou abrir aqui a caixinha preta. A cara do Wallace. Eu vou abrir aqui a caixinha preta da advocacia para contar um pouquinho mais para vocês da nossa rotina. Mas não só a rotina do escritório. Rotina de vida mesmo, tá? E hoje participa novamente a Aline. Tá aqui. A Aline que... A Aline que dentro do escritório trabalha comigo ali também, minha amiga há mais de 10 anos, vocês já conhecem ela. E também o Wallace, consegui convencê-lo ali nos últimos 5 minutinhos pra gente participar a sentar aqui e a participar. Também meu amigo ali há mais de 10 anos, então hoje nós estamos aqui entre amigos. Eu vou dar a oportunidade para vocês perguntarem o que quiserem de rotina e de vida, para que o pessoal do podcast, foi um pedido de vocês, me conhecessem um pouquinho melhor, né? Eu lembro que um dos comentários foi o seguinte: o Rafael só fala jurídico, mas a gente não sabe nada dele. Poxa, vocês nem me acompanham então, né, no Instagram. Não sabe que eu tenho um gato que chama Michel, pode deixar de me seguir amanhã, tá? Mas vamos lá então, pessoal. Antes de nós começarmos e eu dar esse privilégio para vocês saberem um pouquinho mais, como se vocês não soubessem, né? Até parece. Da minha vida, nós vamos iniciar. E aí, Aline, o que você quer saber? Depois o Wallace, o que vocês querem saber? Do Rafael e do Rafael, advogado. Bom dia, pessoal. Novamente estou aqui. É um prazer, viu, Rafael, pelo convite. Mas eu tenho algo que eu queria que você explicasse pro pessoal. Nem sempre, gente, era Rafael Gonçalves, viu? Houve um tempo que era Rafa Moreno. Conta um pouquinho desse início para nós. Bom, na verdade, é o seguinte, eu nunca utilizei meu sobrenome, né? Então, naquela época, a gente tinha um WhatsApp. E aí, eu fui cadastrar o perfil como Rafa Moreno. Cor, né? Sim. Um marrom dourado aqui, né? Bonito. E aí, eu digitei errado. Daí ficou Moreno. E aí, a partir daí, eu falei, não tem como consertar, vou deixar essa porra do jeito que tá, né? E ficou. E aí eu usei esse subnick, né? Esse subnome ali, o sobrenome, por muito tempo. E até pouco tempo, quem me conhecia das antigas, achava que era um sobrenome meu. Só que, óbvio, né? Isso daí ficou só no Facebook. A hora que chegou às outras redes sociais, aí já consertei. Se bobear, e eu acredito que esteja até hoje, se a pessoa entrar no meu perfil pessoal do Facebook, que eu tenho desde 2010, ali desde 2010, 11, se vocês clicarem lá no link, vai estar. facebook.com/Rafa Moreno. Só no perfil da página que tá Rafa Gonçalves. Que era época de ensino médio, né? Sim. E a turma usava até as redes sociais, era o MSN. Me recordo que era. As camisetas do futebol, meu, era Moreno atrás, mano. Itália. Participamos de um campeonato juntos. Eu estudava no ensino médio, o Rafael era a estrela das palestras, né? Filha, dava palestra também. Clóvis Salgado. Amo, inclusive, o Clóvis Salgado. Você falava sobre criminal ainda. Não tinha nada a ver com família. E parece que não, né? Mas olha só, eu formei no Ditão, mas o Clóvis Salgado foi uma escola que abriu as portas pra mim. A diretora Regina, beijo pra você. Um abraço, desde Regina o começo. Regina Benassi. Desde o começo, ela sempre possibilitou pra mim. E eu tenho orgulho de falar que eu fui no Clóvis Salgado como estagiário de Direito, a convite. Eu fui no Clóvis Salgado como bacharel em Direito, como advogado. E agora eu preciso, obviamente, voltar lá, né? Pra bater um papo com a galera. E eu sempre focava nos temas ali que estavam em alta, né? Então eu lembro que na época surgiu ali aquele Ask, que o pessoal me perguntava em anônimo. Daí a Regina chamava, né? Falava assim, Rafael, vem aqui pra falar um pouco pra eles da importância, né? De não participar disso. Aí eu ia lá, criava conteúdo e dava aquela palestra do tema. Aí teve outra vez também que a criminalidade estava em alta em Paraíso. Aí eu dei também uma palestra sobre criminalidade. Então o Clóvis Salgado foi uma escola extremamente importante na minha formação desde o momento em que eu entrei na faculdade.
Então, entrei na faculdade, ainda estagiário de fórum, eu dei palestra. Eu dei, salvo engano, 3, 4 palestras no Clóvis Salgado no período ali de 4 anos. Todo ano eu estava lá, era fichinha, né, no pessoal. Mas mudou muito. Uma excelente escola, né? Referência, sempre foi referência na cidade, tanto o Clóvis quanto o Ditão. O Ditão, onde a gente se formou. Eu tenho ali o Ditão e eu fui, você sabe, né? Eu fui pro Ditão, pra quem não me conhece. O Ditão é uma escola aqui. E o Ditão é aquela escola que toda cidade tem uma escola igual. Que é a tijolinha à vista. Quando vaza uma foto, eu nunca sei se é do Ditão ou se é de outra escola. E pra quem não sabe, eu fui pro Ditão na 8ª série. E eu fui... Me desculpe aqui, minha alergia. Eu fui pro Ditão, que é essa escola de Paraíso Ensino Médio, na 8ª série ainda. O Marcelo, que é hoje o prefeito da cidade, foi meu professor. E desde aquela época, para quem não conhece ele já levava a gente para atividades vinculadas ali ao que manda, né, da fiscalização da sociedade. Eu lembro que teve uma vez na 8ª série, eu estava ali com meus 14, 15 anos, ele levou a gente para ir na Câmara de Vereadores reivindicar o peso do pão, porque na época foi vendido por peso e o pessoal tava, entre aspas, metendo a mão ali. Então, desde aquela época, né, o pessoal acha que o Marcelo se introduziu na política agora, não. Ele sempre foi ali, né, fiscalizava os atos públicos, né, desde que eu me entendo por gente. Então, sempre ele foi meu professor. O papel dele de cidadão, depois se destacou nas redes. Sim, e virou vereador, criou os grupos. Então, se vocês acham que eu sou treteiro, ele é mais ainda, né? Então, mas desde então, foi meu professor de matemática. E aí, eu fui pro Ditão por qual razão? Foi por uma infelicidade. Eu não fui pro Ditão porque eu quis ir pro Ditão naquela etapa. Porque aqui em Paraíso, nós temos ali praticamente as etapas clichês, né? Você fica um período no ensino básico em uma escola, eu fiz Campos do Amaral. Você fica depois o outro período de 5ª a 8ª no Paraizense. E depois você fica o ensino médio em outra escola. Então, teria que passar, teoricamente, por 3 escolas, mas eu antecipei a minha ida para o Ditão por conta de uma infelicidade que teve no Paraizense. Essa história, poucas pessoas sabem, né? Eu cheguei a contar meio que superficialmente, mas funcionou mais ou menos assim. Meu pai sempre trabalhou com carnaval. Então, pluma, pena, isso lá em casa tinha aos montes. E era caro. E eu me lembro que uma professora muito querida, eu não vou citar o nome dela aqui, ela marcou um trabalho lá no Paraizense para que a gente apresentasse produtos antigos, itens antigos. E o que o Rafael fez? Pegou uma pluma do meu pai, coloquei um tubinho de caneta e fiz uma caneta antiga de pena. E aí eu tô no meio da aula lá, na 8ª série, logo no comecinho do ano ali. Eu lembro que o Pio, o Thales, foi um dos poucos que me defendeu. E ele foi comigo pra diretoria. Porque naquela época eu já falei, poxa, eu preciso de uma testemunha. Vamos comigo. E eu lembro que eu estava lá na sala e uma mulher de artes, que eu não vou me recordar o nome dela aqui. Se eu tivesse recordado, eu mencionava. Ela merece mencionar o nome. Ela abriu a porta e falou assim, ei, você roubou essa pena onde? Eita. Aí vocês já sabem, né? Na 8ª série virou aquela chacota, né? Ah, ladrão, ladrão. E aí eu, sem saber o que fazer, tentando explicar, não, mas isso daqui é do meu pai. Eu trouxe de casa. Não, você mexeu lá. Mulher falando isso na frente da sala toda. Aí o povo começou a zoar. A professora me tirou da sala e eu fui pra diretoria. Quando chegou na diretoria, a mesma mulher que me acusou chegou e falou assim, ah, nós descobrimos quem mexeu lá. Não foi ele. Só que aí o Rafael já tinha ligado pro pai. Já tinha feito, né? Já tinha feito a merda, né? E eu liguei pro meu pai. Meu pai chegou lá na escola e arrumou um rolo com o diretor. Chegou com os 2 pés. Não, e quebrou a pena, jogou na cara do diretor, explicou, era uma mixaria. E dali eu já saí com a minha transferência pro Ditão. Entendeu? Isso gerou ali um transtorno gigantesco. Eu devia ter exposto na época. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu tinha enfiado uma ação naquela escola, entendeu? E não tenho, Rafael, mas mudou, são novos tempos, são novos ares. Isso não serviu de impulso para você seguir sua carreira de advocacia? Claro que não. Ninguém merece passar por nada de ruim para ter um impulsor, um empurrão ali, né? Tem injeção que é de desânimo. E eu guardo isso. Nunca mais eu pisei no Paraizense.
Realmente, a atitude que teria que ser reavaliada era da professora, que no caso já era adulta, e colocar uma criança numa situação de acusação sem ter nada de prova, sem ter elementos, sem ter nada, né? Nada. Entendeu? E você acaba expondo a uma situação vexatória, porque criança tira sarro, chacota, brinca. Bullying, não né? tem noção da responsabilidade da zoeira que você tá aplicando ali com o seu colega, né? E nunca teve um pedido de desculpas por parte da escola. Eu nunca fiz questão também, nem faço. Fui muito bem recebido no Ditão. Mas tá aí a importância, essas portas que você teve na época abertas para falar sobre direito, na minha opinião, eu considero extremamente importante falar sobre direito na escola. Até para os adolescentes, as crianças terem esse contato, né? Até mesmo para ser uma inspiração de uma profissão, para saber os direitos básicos, né? Por que você acha que eu fui dar palestras na escola? Sim, Já para vou saber os injetar direitos básicos, então é importante. E tem que ter direito constitucional na escola. Tem que ter o direito básico para os alunos saberem um pouco mais como funciona, né? Que era diferente naquela época do que é hoje. Nós não tínhamos redes sociais para exposição. Se tivesse... Na ocasião da nossa época de ensino médio, assim, fundamental, a gente não tínhamos tantas palestras assim com relação a grades que eram importantes, né? Que rolavam as palestras de dengue, que na época tinha muito caso, né? caso. Todo ano era padrão, esperava o rapaz chegar. Mas assuntos mais pertinentes, assim, igual educação financeira, direito, tinha que ser introduzido, eu penso, ao menos, que esses assuntos. E outra coisa, né? Ainda falando de escolas, né? Agora mudando, né? Eu fui pro Ditão. E olha para você ver a importância dos professores, daqueles que lecionam na vida da gente. No Ditão, eu passei por situação similar, mas não teve nada a ver com a escola. Tanto que eu pensei, falei, poxa, até brinquei aqui, né? Ou eu tô predisposto a ser um ladrão ou a ser um operador de direito. É óbvio que passando por essas situações, isso impulsiona a gente a ir para um lado, para uma carreira. E no Ditão, na escola que eu fiz o ensino médio específico, os professores tiveram um poder de modificar tudo o que eu pensava sobre a esfera do direito. Os professores do ensino médio, que hoje eu guardo com muito carinho, são responsáveis por eu estar onde estou, são responsáveis por eu chegar onde cheguei, são responsáveis pela formação do meu caráter também. Só que não foram todos. Eu tenho aqui os professores que eu guardo nome, que eu guardo ali o carinho deles desde o pré. E eu tenho professores que eu simplesmente apaguei da minha memória. No Ditão específico, o Zé, nós sempre brincamos, né? O Zé é uma pessoa fenomenal. Grande colega. Ele sempre me recepcionou lá. Eu cheguei a tomar suspensão na escola quase todos os anos. E chegou uma época que eu não podia mais tomar suspensão, senão eu ia ser expulso, né? E o Zé sempre ali receptivo, Rafael, vai ali ajudar fulano ali, some daqui, senão eu vou ter que aplicar outra advertência em você. Ele era rígido, o Zé sempre foi muito rígido. Eu me recordo quando eu tive a oportunidade de retornar como colega, na minha primeira graduação, que foi de licenciatura em História, coincidentemente a mesma matéria que ele aplicava, ele me recebeu com um sorriso. Foi minha primeira experiência. Aliás, aqui fica meu agradecimento a você pela porta aberta no Ditão, e foi uma grande experiência. Espero um dia, quem sabe, retornar. Tem que voltar lá, inclusive, mandar um mimo pra ele. Mas olha pra você ver a importância dele que eu te falo, né? Eu me lembro, e talvez ele não se recorde disso, mas eu me lembro de uma frase dita pelo professor, em específico o Zé Luiz, de História, no segundo ano do ensino médio, especificamente no ano 2006. Ou seja, já fazem quase 20 anos. E eu me lembro o seguinte: teve uma pesquisa na sala de aula, no meio da aula, que perguntaram assim, o que você vai querer ser? E eu respondi, um juiz. E a professora deu uma gargalhada na minha cara e falou assim, só se for juiz de futebol. E aí eu peguei e respondi, falei só assim, tomara que eu não seja, porque se eu for juiz eu mando te prender. Brincando, né? A professora me mandou para a sala de aula. E antes de me mandar para a sala de aula,
mandou pra diretoria. E antes de me mandar pra diretoria, ela ainda brincou e falou só assim, ó, você acha mesmo, você acredita mesmo que algum dos seus professores acha que você vai chegar em algum lugar? Nossa, e pesado. aí, pesado. E aí eu desci e era pra mim, teoricamente, tomar uma advertência. Talvez o Zé não se lembre disso, mas a primeira coisa que ele me disse lá embaixo, por isso que ele se tornou um dos professores favoritos, a partir de então foi assim, ela não fala por todos, especificamente ela não fala por mim. Só depende de você pra chegar onde você quer. Porque ele viu que eu tava chateado. Então assim, eu tomei uma injeção de desânimo lá em cima e lá embaixo eu fui desintoxicado. Sim. É isso que os professores precisam fazer hoje para os alunos. Então nós temos professores que lembramos bem e temos professores que são péssimos. Temos professores que, por mais que nós falamos aqui, né, que às vezes é um impulso, Rafael, às vezes você precisou disso para chegar onde chegou. Não precisei. Ninguém precisa de uma injeção de desânimo. Eu sou forte. Mas poderia ser outra pessoa que não seria tão forte assim. Exatamente. Que simplesmente desistiria de todos os sonhos naquele exato momento. Entendeu? E eu cheguei onde estou. Graças a Deus. Vocês são testemunhas disso. O Wallace, principalmente, vem desde o ensino médio ali comigo, né? Então, aqueles alunos que teoricamente não iam dar nada, deram. Aqueles alunos que, em termos de bagunça, porque eu me orgulho de dizer que eu sempre fui muito inteligente. Mas aqueles que a gente sabia que eram os pela-sacos, né? É os que não deram nada no ensino médio. Turminha Rafael, mais estrela. Os estrelinhas hoje estão no chão, né? E na sua casa, como que era o convívio, assim? Os seus pais te incentivavam? Davam palavras de motivação para você continuar os estudos? Como que funcionava Sempre. no seu ambiente familiar? Sempre. Por parte da minha família, eu nunca tive uma vírgula que falassem assim, olha, você não vai conseguir. Olha, por que você não pensa melhor em ir para outra área? Olha, a gente não tem condição financeira de te manter em uma faculdade. Nunca ouvi isso, por mais que eu soubesse que não tinham condição de pagar uma faculdade particular. Né? Vinha uma palavra de desânimo da sua família e só abala qualquer pessoa, né? O incentivo, principalmente dentro de casa, desde quando você atinge uma idade que você consegue discernir qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo real, é fundamental. Eu imagino que eu tenho uma filha de 12 anos, 13, 14 anos, que está na fase de decidir o que ela quer, né? E eu tô cursando Direito a convite, a incentivo do Rafael, me abriu as portas no escritório. Tá forçado, na verdade. Quer entrar no meu escritório, vai fazer a faculdade de Direito. Foi lá e pós-graduação ainda depois. E engraçado que isso foi um incentivo para ela, porque abriu portas para ela agora, porque ela gosta do ramo e quer aprender, me faz perguntas. Ela observa e falou, pai, eu quero ir lá conhecer o escritório, onde que o senhor trabalha, quem que são suas colegas. A gente foi até informalmente numa confraternização do próprio escritório de uma festa junina, conheceu as doutoras, bateu um papo com as meninas, e isso, para uma criança, é fundamental. Você observa no olho, né? Sim. E outra, né? O papel da família é o seguinte, se a família não quer ajudar e não pode ajudar, que não atrapalhe também, né? Isso. Da minha parte ali, eu sempre tive um incentivo. Então, meus pais sempre falaram, quer ser advogado? Vai ser advogado. Quer ser juiz? Vai ser juiz. Quer ser qualquer coisa? Vai ser qualquer coisa. É óbvio que eu sabia das limitações. Eu sabia que não teríamos condição de pagar, às vezes, uma parcela de faculdade de mil e poucos reais. E aí, dependeu de mim também. Então, eu quero fazer a faculdade, eu tenho incentivo dentro de casa. Nunca me faltou nada para que eu estudasse. Estudei ali com excelentes professores, sempre fui um bom aluno, então, bolsa. E assim eu consegui, né? Bolsa. A oportunidade. E como se deu esse interesse pelo direito? Quando você chegou a falar assim, quero fazer direito? É como eu te disse, né? Eu tava mais propenso a ser sempre acusado de roubar alguma coisa. Eu tenho duas opções. Vou virar ladrão, já tô me acusando mesmo. Tô brincando. Na verdade, o direito é o seguinte. Desde que eu me conheço por gente, entendeu? Eu passei por situações que eu me lembro muito bem. Eu contei aqui uma situação de uma escola. Mas no meu pré-primário, eu já tive minha mochila revistada. Porque sumiu R$1 da coleguinha
E eu sentava ao lado dela. Todos foram pro recreio e eu fiquei no recreio, revistaram minha mochila e o bendito dinheiro tava no bolso da menina. Então, assim, aí nessa situação não foi meu pai que foi lá, foi minha mãe que foi, deu um barraco lá. Então vocês percebem que os meus pais sempre me defenderam. Sim. Tá? E o pessoal que me acompanha nas redes sociais acha que o Rafael é cruel com o pai, o Rafael é cruel com as péssimas mães, porque ele não teve uma criação ao contrário. Eu sempre tive pai e mãe presentes e por isso eu quero que os pais e as mães clientes do meu escritório sejam presentes, participativos, sejam pessoas que contribuam para os filhos. Então não é o oposto, né? E ali, assim, o direito surgiu a partir do momento em que eu percebi que era uma opção para mudar algo. Eu entendo hoje o direito como, na área específica de família, como uma possibilidade de mudar vidas. E aí nós não estamos falando aqui de números de processo. Nós estamos falando aqui de mudar vidas, mudar histórias, salvar pessoas. Rafael, mas como assim a advocacia salva pessoas? A advocacia salva pessoas. É um advocacia instrumento de transformação de vidas aí. Sim, a advocacia devolve esperança. A advocacia devolve vida para as pessoas. Então, quantas vezes nós pegamos mesmo no escritório pessoas que estão a ponto de desistir de tudo? Sim. E aí, elas só querem ouvir da gente, vai dar tudo certo. E aí a missão é transferida para nós, porque nós temos a obrigação de fazer dar certo. E é tão legal, né, quando nós ligamos para o cliente e falamos, deu certo. E a pessoa, depois de 2, 3 anos eu encontro o cliente e o cliente fala assim, minha vida mudou a partir daquele momento. É isso que é a advocacia. Eu enxergo a advocacia não como um meio de fazer dinheiro. É óbvio que consequência é dinheiro. Mas vocês dois aqui sabem, o Luan sabe, todo mundo no meu escritório sabe. Já era para eu precisava trabalhar? Não precisava mais. Era para me estar já multimilionário se eu pegasse qualquer coisa que batesse no meu escritório e eu cobrasse um valor e eu entregasse alguma coisa meia bosta para a pessoa. Mas assim não faço. Ainda entendo que a advocacia, o advogado é essencial para a administração da justiça. Mas a advocacia, ela não é só uma profissão, ela é um dom. E você não escolhe o direito de família. O direito de família te escolhe. Então, quando eu vejo uma mãe bater na porta de um advogado, ela não está batendo na porta apenas para o advogado transcrever os direitos dela numa folha de papel e mandar para o juiz. Ela está batendo na porta porque ela confia depois de Deus naquele profissional para reestruturar algo para aquela pessoa que é a mais importante da vida dela, que no caso é o filho. E é isso que os advogados às vezes têm problemas em entender. Que a advocacia de família, nós não lidamos com números. A advocacia de família, nós não lidamos com papéis. A advocacia de família são vidas. Se você erra, você destrói a vida de alguém. Então, pensa para você ver a importância. E eu falo para vocês todo dia no atendimento, né? Sim. Acolhe primeiro. E qual que é a regra do nosso escritório que muita gente não sabe? É atendimento humanizado, tira realmente dúvidas. não atender de uma maneira pragmática, porque você está lidando com situações, com emoções Sim. ali que realmente passam para nós que participamos do atendimento, tem relatos que chocam. Sim. E outra coisa, né? Fácil de interpretar em todo o atendimento, principalmente nós que é humanizado. A pessoa, você não precisa concordar com aquilo que a pessoa está pedindo ou está relatando, mas você precisa compreender a dor dela. A regra no meu escritório, e isso vocês sabem porque vocês participam lá, é o seguinte, às vezes a mulher está buscando a revisão e ela chega para nós e fala assim, eu quero tirar até o último centavo daquele cara. Por mais que a gente saiba que às vezes a gente não vai conseguir o êxito, é importante compreender que às vezes aquela mãe, ela não quer desgastar financeiramente o cara por pirraça. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Às vezes ela tá vendo o cara gastar com porcarias na rua, como eu vi esses dias pra trás, o cara negar um pacote de fralda pra uma mãe, mas a mãe ter comprovação de que o cara tava no prostíbulo. Que absurdo. Então, você não precisa tomar um tiro
para imaginar que aquilo dói, para compreender a dor da pessoa. Me falam todo dia, né, em todas as palestras, aqueles advogados mal amados, né? Ah, mas o Rafael não tem filho, então não tem como ele mensurar a dor. Porra, como eu disse, você não precisa tomar um tiro para você imaginar que dói. Você não precisa perder uma mãe para você saber que a dor daquela pessoa que perdeu a mãe é muito grande. Você não precisa passar por uma situação para ser humano, para compreender. A empatia, basta ter empatia, né? Entendeu? E outra, digo mais. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em todos os atendimentos de escritório é que o advogado não vê o que está por trás do problema. Ele não participa do problema junto com a mãe. Rafael, como assim? É muito fácil para mim pegar um cliente, fazer qualquer petição, usar ali os terminhos técnicos, usar ali jurisprudência, protocolar. É muito fácil. O difícil é você compreender que às vezes aquela mãe fez um pedido que 90% dos advogados acham absurdo. Um exemplo, eu não quero que o meu filho conviva com o pai porque o pai é isso, é aquilo, ele é agressivo, ele já fez isso comigo. Aí os advogados chegam e falam assim, olha, mas o pai tá certo, ele tem direito à convivência. Opa, pera aí, rapaz. Primeiro compreenda a dor daquele que está te relatando a dor. Às vezes, a requisição dela, o requerimento dela de ter uma visita suspensa é porque ela passou por tanto abuso, por tanta violência, que ela acha que isso será estendido para os filhos. É muito simples você tentar compreender a dor do outro. Às vezes, aquela mulher que passou por um relacionamento de merda durante muitos anos, ela vê o filho passar por uma coisinha pequena, mas que ela já passou e começou pequena, e ela entra em desespero, porque ela não quer que o filho sofra como ela sofreu. Então nós temos que enxergar atrás da cortina do requerimento daquela mãe. Não somente, como eu disse aqui, né? Eu posso não concordar com aquela mãe, mas eu tenho a obrigação de compreendê-la. Eu tenho a obrigação de olhar para ela e falar assim, olha, como mãe, eu concordo com você. Sim. Mas juridicamente não é assim que vai funcionar. E direito de família é uma caixinha de surpresa. Eu me lembro que quando eu entrei no escritório para fazer estágio, na faculdade você aprende todos os métodos e tudo mais, mas no dia a dia é uma aventura muito grande, né, Rafael? Eu que sei, né? Então não tem casos iguais. É por isso que eu sou apaixonado pelo direito de família, porque o direito de família ou você sabe ou você não sabe. Não tem ninguém que é meio termo. O direito de família é uma das pouquíssimas áreas que ou você domina a matéria, ou você não sabe nada da matéria. O direito de família não permite que um advogado, por exemplo, fale assim, eu faço sim essa ação. Como nós sabemos que tem vários generalistas que falam isso. Porque no direito de família ele tem algumas nuances que são específicas ali. Então, todos os dias nós aprendemos. Me fale um dia que eu não cheguei no escritório e comentei alguma matéria, alguma coisa que li. Ontem nós tivemos uma decisão muito positiva no escritório, eu comentei com todo mundo. Nós lemos a jurisprudência ali junto. Nós verificamos uma nova doutrina também. Então, reitero aqui, você não escolhe o direito de família, ele te escolhe. Porque se você escolher o direito de família, ele vai te expulsar se você não se dedicar a ele. É uma área que se atualiza todos os dias. Hoje você pode dar uma orientação para cliente. Amanhã pode ser outra. E todo santo dia nós temos casos novos, casos atípicos, casos que nunca vimos. Rafael, mas não tem como você, com milhares de casos em atuação, nunca ter ouvido falar de determinada situação. Todo santo dia tem uma situação nova no escritório, atípica no escritório. Eu vou contar aqui um caso para vocês de uma consulta, por exemplo, né? Vocês sabem que eu faço pelo menos de 30 a 50 consultas mês. Sim. Né? E fora as outras que nós atendemos ali, também grupos e clientes. E uma delas, a cliente me relatou abusos sexuais de cunhos absurdos. Ao ponto, por exemplo, do cara curtir a noite com ela ali, jantarem, o cara pôr medicamento para depois estuprar. Ó, minha dicção aqui, pedindo ao fonoaudiólogo. O cara estuprar a mulher.
E aí nós passamos por uma montanha-russa de casos, né? Porque às 8 horas da manhã eu faço uma consulta que há um relato de estupro. Daí desce lá para baixo. Aí às 9h30 eu faço outra consulta que a mulher tá feliz porque vai viajar com a criança, precisa só organizar alguns pontos de visitação. Aí depois, à tarde, nós passamos por um relato de abuso sexual de criança. À noite, nós passamos por outra situação que envolve ali, às vezes, um inventário, dúvidas, briga familiar. Então, família, assim, é algo inexplicável. E me conta um pouco, você já sofreu, dentro dessa área, alguma ameaça de pais? Todos os dias. Mas a ponto de ficar com medo mesmo? Ou não? Assim, eu vou falar 3 pontos, né, sobre o medo. Primeiro deles, que é o que eu ouço, da dona Regina, né, que é muito religiosa lá de casa, que fala que Deus protege aquele que faz o bem. Então, teoricamente, eu tenho uma proteção muito grande. Eu estou em milhões de orações todos os dias. Teórica não, efetivamente. Tenho a certeza que você está. Então, esse é um ponto. O segundo é que não cai uma folha da árvore, como diz meu pai, ninguém morre de véspera. E o terceiro é, apesar desses 2 itens, não dê sorte pro azar. Então, eu invisto em segurança. Ameaças todos os dias. E são ameaças, às vezes, idiotas, de fakes, às vezes de pessoas reais, às vezes ameaças graves. E eu não tenho que preocupar só comigo, eu tenho que preocupar com todos no meu entorno. Inclusive vocês que estão no escritório. Sem dúvidas. E vocês sabem que o nosso escritório parece uma caixa de câmbio. Uma fortaleza. E assim vai permanecer. Carro blindado, segurança armada. E assim vai prevalecer. Por quê? Porque nós lidamos com uma área na qual nós mexemos com sentimentos ao ponto da pessoa não ter, às vezes, nada a perder. Eu sempre digo que você só tem que ter medo de um tipo de pessoa, que é aquela pessoa que não tem mais nada a perder. Porque a pessoa que tem a perder, ela fala ela mede as consequências, né? E quando a pessoa me ameaça, eu enfio uma ação criminal na pessoa para ela vir ali, literalmente, de joelhos pedindo desculpa. Né? E tem aquela máxima, um doido conhece outro doido. Você tem que ter muito cuidado ao ameaçar alguém. Muito cuidado. Porque você tem que conhecer muito bem a outra pessoa. Tá? Mas assim, meu trabalho é muito honesto. Felizmente, as ameaças que vêm, não vêm de ameaças ali, vamos colocar, que hoje representam risco, porque são partes ou maridos de partes em outros processos. Vem de pessoas que às vezes veem o meu conteúdo e o conteúdo é informativo e aí a mulher às vezes acaba indagando ele, se beneficiando, né, do direito. Que é o intuito, realmente. E aí o cara pega e fala o quê? Poxa, tem um cara ali ensinando minha mulher a não ser mais o que ela era antes. Submissa, refém minha. E aí o cara se volta contra o advogado. Isso é natural, tá? Mas assim, é uma dica para todos os colegas que entram no direito de família. O direito de família é uma área lucrativa. Quando eu cheguei era mato. Era o advogado de direito de família, era aquele que vestia uma capa de advogado que executava pensões de R$300. Mas ninguém enxergava o real valor por trás do direito de família. Mas é uma área muito perigosa. Muito perigosa mesmo. Então, se a advocacia não é uma profissão para covardes, a advocacia familiarista não é uma profissão para... Eu poderia listar aqui 10 itens. Não é uma profissão para pessoas covardes, não é uma profissão para pessoas mesquinhas, não é uma profissão para pessoas que se intimidam facilmente. Não é uma profissão para pessoas que não queiram evoluir na carreira, mas também passar por essa roda gigante emocional. Não é uma profissão, não é uma área para pessoas que sejam fracas emocionalmente. O direito de família não abraça pessoas fracas emocionalmente. Então, hoje, quando você contrata um advogado, é igual uma relação amorosa. Você tem que bater o santo com o advogado. Mais do que isso, o advogado do outro lado, ele tem que estar preparado emocionalmente para a roda gigante, ou melhor, montanha russa da advocacia familiarista. E quando eu digo isso,
Eu estou falando em que sentido? O advogado tem que ter o seu lado emocional humano, mas também tem que ter o seu lado racional. Eu sei exatamente a hora de falar para minha cliente, vem cá, me dá um abraço, eu te compreendo. E eu sei exatamente a hora de falar para minha cliente, se você fizer isso novamente, eu te demito do meu escritório. Eu sei o momento em que eu devo ouvir a cliente por horas e horas, concordar, me emocionar com ela, mas eu sei a hora de puxar a orelha da cliente e falar assim, não é assim que vai fazer. Eu determino a estratégia. O que acontece é que na área familiarista, às vezes muita gente cai de paraquedas. E aí pega um caso muito pesado e acaba absorvendo aquele caso. E aí fica a mãe doente de um lado e o advogado doente de outro lado. Esse é o maior problema que nós temos hoje na advocacia familiarista. E você ainda se lembra do seu primeiro caso na advocacia? Direito de família? Sim. Específico? Olha, caso... não vou me lembrar. Porque eu tô aí há 10 anos na advocacia, não vou me lembrar o primeiro caso de família. Eu me lembro que eu comecei na advocacia nos previdenciários, né? Então eu já saí do Justiça Federal e já fui aposentar o pessoal. Mas de família ali, eu não me recordo, porque família é uma leva muito constante. Então, se falar assim, você me lembra do primeiro caso? Eu não vou lembrar de um processo que talvez tenha entrado há 10 anos atrás. Mas, salvo o melhor juízo, foi um divórcio consensual que eu fiz. Que foi o que deu o up todo, né? Não. Esse que deu o up todo aí foi pela advocacia. Veio um pouco depois, veio, né? Bem depois. Eu me recordo do início do escritório, lá quando você começou. Eu ainda trabalhava na prefeitura. Você lembra que eu fazia, né? Eu trabalhava na prefeitura das 7 horas da manhã até 2h30, 3 horas da tarde. E ia pro escritório das 3h30 até 6 horas da tarde. Eu me recordo que eu era de outra repartição. Às vezes eu ia fazer algum protocolo lá na prefeitura. O homem tava lá no gabinete do então prefeito. Um abraço pro Reminho, né? Reminho é uma peça. Preciso trazer ele aqui no podcast, inclusive. Joia rara. Hoje, assim, vocês sabem, né, como começou meu escritório. Sim. A maioria das pessoas que entram hoje não sabem a construção que foi aquilo. Todo mundo que forma, quando eu vou dar palestra, eu vou na contramão das orientações. Eu vejo o pessoal do marketing falando, você tem que abrir um escritório no centro. Investe ali numa boa fachada, coloca isso, aquilo no seu escritório, tem uma recepção bonita. Não façam isso. Se você for bom, o advogado for bom, o cliente vai onde ele está. Então a primeira coisa que você deve fazer quando você se formar é escolha um nicho. Depois de escolher um nicho, seja bom no seu nicho. Você pode advogar em todas as áreas, porque interior você tem que fazer isso, senão você quebra. Mas seja excelente uma área, seja aquela pessoa que para determinada área, qualquer pessoa da cidade que perguntar, fala assim, olha, eu conheço vários advogados, mas para resolver o seu problema tem que ser o fulano. E eu fiz o contrário. Eu me lembro que eu fazia estágio e na época eu brinquei, né? Eu fazia estágio com a doutora Edna. Um beijo para ela também, uma juíza excepcional. E ela já me falava isso. Seja bom que o pessoal vai até onde você está. E eu pensava em trocar o meu escritório por... Era uma tapeçaria do meu pai, por um terreno ali perto do fórum para construir. Mas não. Eu comecei bem simples. A garrafa de café do meu escritório ainda era aquelas que você rodeava assim. Minha mãe morava na rua, trazia café. E o copinho ali, descartável. Não tinha mais nada. Era uma sala de 15 metros quadrados. Decoração bem peculiar. Sofá vermelho. Eu tenho que postar uma foto do meu escritório pro pessoal entender como que era. Parecia um bordel, né? Dona Sueli sempre representando com um cafezinho. Sempre. E meu escritório parecia mesmo um bordel. Tá? Com o máximo respeito a quem trabalha no bordel. Mas pra você ter uma noção, o balcão era vermelho, o sofá era vermelho, a parede era vermelha e branca, o vidro eu coloquei um filme vermelho, o pessoal entrava e falava, meu Deus, que é isso? E era o meu escritório, né?
E estagiário passa perrengue chique, né? Bah. Quando eu comecei a estagiar no escritório do Rafael, era uma folhinha que você escrevia o caso. As tarefas. Eu fazia o resumo do processo, ela se vira aqui, ó. E fala assim, olha, monta essa ação assim, assim, assim e pronto. Mas vai evoluindo, né? Olha pra você ver, se você buscar lá atrás, como eu comecei, a minha história não é diferente da maioria das histórias que tiveram êxito, né? O escritório aonde eu permaneço até hoje, na Matriz, porque hoje nós temos outro escritório na Paulista. Mas o escritório, ele continua sendo no mesmo local que era a tapeçaria. Meu pai reformava sofás, aonde eu sento hoje para atender clientes. E era uma salinha de 20 metros quadrados. Eu me recordo que na época não tinha cadeiras para o pessoal sentar. Eu fui lá no Magazine Luiza e comprei uma mesinha daquela de mármore, que na época era R$199, eu lembro até o preço. E vinha 4 cadeiras. Eu falei, guardei o tampo da mesa ali, coloquei as 4 cadeiras uma do lado da outra. Só tinha minha mesa e mais a minha cadeira e meu computador. Inclusive, o primeiro computador que eu tive ainda tá lá. Tava, né, agora há pouco que eu me desfez. Mas ele estava lá. E aí, as pessoas falam assim, Rafael, mas ia cliente nesse escritório? Um escritório que não tinha pintura? Estava só no reboque? Ainda era aqueles portões de latão que você corria eles? 8 horas da manhã, todo mundo sabia que eu estava no escritório porque eu abri o portão e fazia barulho na rua inteira. Era o portão de garagem mesmo que eu abria. Então, o piso do meu escritório era ardósia. O primeiro piso do meu escritório era ardósia. Você tropeçava ali nos pisos. Mas então, a escada que quase matava todo mundo. Sim. E quando eu abri não tinha escada ainda. E quando eu abri não tinha escada. Não tinha o segundo andar porque só tinha levantado as paredes. Então assim, comecei ali com muito orgulho e foi aumentando, foi melhorando, foi mudando. E uma coisa que nunca ninguém deve mudar no atendimento. Na mesma cadeira do meu escritório que eu já fechei contratos multimilionários, também senta aquele aposentado que vai às vezes buscar um benefício, um salário mínimo. Ou seja, já sentou honorários que eu recebi em frangos, em porcos ali, e já sentou honorários que me deram muito dinheiro mesmo. E o atendimento é exatamente o mesmo. A única coisa que muda e o cliente não precisa mudar isso. A única coisa que muda é a sua linguagem. Um defeito que os advogados têm é querer falar bonitinho para todo mundo. Não. Se senta um senhor semi-analfabeto na sua frente, que não sabe muito, que não tem muita leitura, como eles dizem, você vai mudar o seu tom de voz, as suas palavras, a sua frase, para se fazer compreendido. Exatamente. Ele não tem que te compreender. Você tem que se fazer compreendido. Se for uma pessoa com uma instrução um pouco maior ali, uma pessoa acadêmica, e você usa o seu jargão jurídico e você gasta. Então, o diferencial nosso é esse lá. Nada como um tratamento digno. Em todas as situações. A pessoa se sente importante, né? E né? Transparece. Dá um cafezinho, bota uma folhinha de ouro no café. E assim vai sendo. E atendo ainda, né? É uma porta que a gente tem aberta pro escritório. Eu me lembro, né? Dona Neuza, uma cliente do meu escritório há 10 anos. Ela ia no meu escritório desde quando eu tinha os licorzinhos de jabuticaba. Ela ia para tomar esse licor de jabuticaba. E hoje, obviamente, ela toma licores melhores. Mas continua sendo o mesmo tratamento. E eu continuo sendo o advogado dela. E é tão gostoso porque no interior não tem, igual nós sabemos que há diferenciação, né? Tipo assim, eu contratei o Rafael para um processo de pensão, então ele é meu advogado na pensão. Eu bati o carro, eu tenho que verificar um novo advogado. Aqui no interior é assim. Eu sou advogado, eu fui advogado lá em 2010 para uma pessoa, eu sou para sempre. A pessoa bateu em alguém, eu vou atrás do meu advogado. A pessoa precisa de uma pensão, meu advogado é o Rafael. A pessoa precisa disso, é o Rafael, tem que atender. E engraçado, né? Eu morava na mesma rua do meu escritório. Eu mudei de lá um pouco, foi por conta disso. E eu me lembro uma vez, eu atendi 3 ou 4 casos criminais na vida. E o divisor de águas que me fez sair do criminal foi isso. O pessoal olhava meu escritório, ficava a 100 metros da minha casa. E ele estava fechado. É óbvio, 10 horas da noite, que diabo de advogado trabalha? Até tem quem trabalha. Mas eu já não estava trabalhando mais. E aí eu me lembro uma vez que 11 horas da noite. Falei, caralho, só pode ser cliente.
E por quê? Porque na época eles batiam no escritório ou iam qualquer hora, 7 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, eles iam lá no meu escritório e não batia em casa, eu atendia em casa. Vizinho e aí, do trabalho? Abri a porta de casa, a mulher toda ensanguentada. Falou, Rafael, eu briguei ali, eu dei uma facada em fulano e ele tá ali. Eu falei, o quê? Aí, eu não atendo criminal. Mas o que eu faço? Falei, não, liga pro corpo de bombeiros pra socorrer a pessoa ali, depois você vê o que você faz. Dá o socorro, né? E a partir dali eu falei, cara, nunca mais vou atender criminal. E ali eu comecei a colocar um limitador. E no interior não adianta. Todo mundo que começa, né? A gente fala tão bonitinho nas reuniões, eu vou em palestra, eu só dou as minhas dicas porque eu já passei por muito perrengue. Mas eu sei que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo atende cliente fora de hora. Todo mundo usa o seu celular pessoal para atender cliente. Todo mundo fica surtado quando o cliente manda mensagem fora de hora. Quando o cliente fica mandando aqueles pontos de interrogação, 20 mensagens de ponto de interrogação, não vai me responder, não. Todo mundo fica surtado quando você vai numa balada. Você vai no mercado fazer uma compra, encontra o cliente. E o cliente, como diz a Terezinha do TikTok, o cliente é descarado. Ele cutuca você e fala, doutor, deixa eu tirar uma dúvida aqui do meu processo. Vem cá. E você responde. Porque no começo é muito difícil para que a gente fale, mantenha uma estrutura de escritório como é que eu tenho agora. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Hoje eu considero um dos maiores comunicadores ali. Comunicadores que eu digo por quê? Porque para você ensinar você precisa ser um comunicador antes. E a entrega dele é excepcional, que é o Rafael Candia. Ele consegue interagir com as pessoas e ensinar. E ele ensina na contramão do que 80% dos cursos de marketing jurídicos ensinam. Porque ele mostra ainda uma parte da advocacia raiz que o pessoal tenta isolar, mas que ela é tão importante quanto todas as outras formas e interpretações de advocacia que tenham por aí no mercado. Então, você ainda consegue captar clientes no boca a boca. Ainda tem meios para você captar clientes. Eu lembro que numa aula ele falou, olha, tem oportunidades em todo lado. E tem oportunidades em todo lado. No Jus Brasil tem oportunidade de você captar. E ele mostrou ao vivo ali. É aquela advocacia mais clássica, né? Mas o clássico, ela fincou raízes. Existe... Não, fincou. E outra coisa, é possível você manter uma advocacia clássica utilizando a tecnologia a seu favor. Claro. O segredo de toda advocacia não está em você ter hoje uma estrutura gigantesca se você não tem cliente. E não adianta você ter cliente e não ter uma estrutura para manter aquilo. Então é uma balança. É uma balança. Entendeu? E os advogados precisam entender isso. Os advogados precisam entender que você não precisa ter um escritório luxuoso com mesa de mármore, com aquele monumento de fachada. Você precisa de um notebook, um lugarzinho, um atendimento humanizado e ser bom. E entender que o escritório, hoje, nos moldes que estamos, é uma empresa escalável. Um escritório de advocacia, eu vejo que é uma empresa que você escala ela, só que, obviamente, igual você disse, você escala e organiza. Sim. Organiza e escala. O que eu fiz, que foi o segredo do meu escritório, foi eu criei uma estrutura grande e me mantive pequeno lá dentro. E depois eu vim e estourei a bolha. Quando eu estourei a bolha pequena, os clientes se sentiram numa estrutura. Então, Rafael, mas eu vou perder as oportunidades. E se eu pegar tudo? Se você pegar tudo, você vai atender um lixo. E o atendimento, a qualidade determina o advogado que você é. Eu prefiro 1000 vezes ter 2 clientes que falam bem de mim do que ter 1000 clientes e ter um espalhando coisas ruins de mim. Rafael, por que isso? Porque esse negativo é igual uma laranja podre no meio de uma cesta. Com certeza. Ele vai estragar os outros. Então, o erro dos advogados vou para a rede social. E acontece. Você vai ter um boom uma hora ou outra. Tu vai aguentar a demanda? Vai aguentar? Não vai aguentar. Não vai aguentar. E uma coisa importante falando sobre esse assunto, o Wallace e a Aline. Eu ouço todo dia, Rafael, por que você ensina tudo que você sabe de graça? Eu sento numa mesa com um colega advogado e eu abro tudo que eu construí para aquele advogado, para que ele tenha igual. Eu vou numa palestra sem cobrar
porque eu não cobro as palestras que eu fiz, nenhuma eu cobrei. E eu conto tudo, como que começa, como que vai no meio, como que termina, como que monta uma estrutura. E você fala assim, mas por que você faz isso? Isso é loucura. Por que você não faz um curso? Por que você não vende um curso? Porque se eu tivesse tido esse tapinha nas costas lá atrás, eu teria crescido muito mais. Muito mais. E compartilhar conhecimento, é lógico que vai ter pessoas que vão ter o além para compartilhar e tem que cobrar. Cara, isso mas mesmo. isso é incrível. Você vai estar transbordando na vida de um colega Que vai ser grato, que né? logo ali na frente ele vai fazer diferença na vida de outras pessoas também. E é uma cadeia sem fim. É um dominó. Ele vai caindo, 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 só que a diferença é que esse não termina. Então, quando eu me proponho a ensinar, a passar as coisas que eu sei para outras pessoas, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim e que não fizeram. Porque quando eu comecei, eu tive muito tapa nas costas em corredor de fórum, em porta de OAB, e você sabe disso. Sim. Mas quando eu virava as costas, era todo mundo falando mal. Então hoje eu me ofereço. Então eu tô vendo que um colega tá com problema, igual eu vi esses dias pra trás, o colega teve um boom e tava reclamando, gente, eu não consigo responder só. Eu chamei o colega e falei, tem essa ferramenta e tem essa outra. Faça isso. E aí o colega estranhou e falou assim, mas você tem algum curso? Eu falei, não, eu não estou te vendendo nada. Eu estou te falando como eu faço no meu escritório para que o seu atendimento também seja bom, para que você tenha uma entrega e tenha sucesso. Passando a receita do bolo. Sim, e eu brinco com você, né? Eu quero todos que estão ao meu lado bem. Eu vou usar um jargão aqui que o Luan depois vai ter que colocar uma tarja. Eu tomo no cu com frequência por ingratidão. Mas não deixa de se preocupar. Mas nunca deixei de fazer. Porque se a pessoa retribui com ingratidão, o problema não está em mim. O problema está exclusivamente nela. Então eu tomo rasteira? Tomo. A pessoa que eu ajudei fala mal de mim? Fala. A pessoa que às vezes eu fiz por ela, quando eu preciso ela vira as costas? Vira. Mas isso diz mais sobre ela do que sobre mim. Sim. Tudo que eu tenho hoje, nós conversamos isso na sala de casa, tudo, Aline, exatamente tudo, cada real que eu tenho, casas, carros, família estruturada, escritório estruturado, eu devo exclusivamente ao que eu fiz de bom para outras pessoas. Só me devolveram. Teve o retorno, justamente. Exatamente, foi uma então, reflexão muito foda que a gente teve aquele isso, dia, um entendeu? bate-papo. Rafael, se não me engano, foi no dia Foi da Narizinho, nós estávamos conversando da Narizinho, né? O Wallace chorou na hora que viu. E aí vocês falam, né? Olha pra você ver, eu não gosto de falar muito dela. Mas eu tava com a câmera aberta aqui, né? Você sabe, né? Eu adotei uma gatinha, ela tem câncer no narizinho e começou bem pequenininho, por isso que o nome dela é Narizinho, mas é porque a gente não sabia que era câncer, né? Senão não teria colocado o nome da patologia no nome dela. E começou bem pequenininho e hoje tá muito feio. Então hoje ela se alimenta por sonda. Então eu tenho que alimentá-la 4 a 6 vezes por dia, dar medicamentos, limpar ela todos os dias. Então ontem mesmo a Amanda ficou quase 1 hora limpando ela, passando o paninho, tirando a dor dela, levo pra caminhar, levo pra fazer tudo. E eu tinha essa obrigação de fazer, de pegar ela dentro de casa? Teoricamente, sim. Por quê? Porque é isso que o mundo faz. O mundo direciona aquele bichinho pra vir pra mim. Ele poderia ter batido... eu vou voltar aqui pra sintetizar melhor, né? A gatinha poderia ter batido em qualquer casa de um quarteirão com mais de 50 casas. Ela poderia ter entrado em qualquer residência. E ela seria bem tratada porque ela era um amor. E ela tinha um furinho no nariz, um machucadinho. E ela bateu na porta da minha casa. Uma casa que é cheia de gatos, porque a gente gosta, a gente alimenta, a gente trata, a gente cuida. E quando ela fez isso, ela escolheu a gente. Exatamente. Então não fomos nós que escolhemos ela, nós escolhemos depois, né? E aí por que eu falo isso? Porque o universo direcionou para que ela fosse até lá em casa. E eu já gastei vocês que teriam paciência e recurso, porque eu vejo tanto que vocês fazem. Então, mas é um justamente pouco esse ponto, do que vocês fazem, mas eu fico pensando, às vezes, falo assim, como que o cara tem aquela paciência de fazer tudo, às vezes não precisa fazer, mas lógico que precisa, você tá vendo a dor. Eu tenho recursos, e o recurso é para isso, né? Então, se você falar assim, Rafael, quanto você já gastou com a Narizinho? Eu vou falar nada.
Quanto que eu investi na qualidade de vida dela? Mais de 30 mil reais. Jogando baixo em 6 meses. E agora nós fomos viajar e pagamos o daycare do melhor hospital que tinha. Pra ela ficar os dias sendo cuidados enquanto eu não estava aqui. Todos os dias. Domingo você me chamou, nós estávamos indo, fomos e voltamos em Ribeirão porque a sonda dela foi deslocada. Então assim, e é esse o cuidado. E agora o filhinho dela chegou lá e tá dentro de casa. E vamos cuidar. Então ela foi na casinha da pessoa que talvez tinha um recurso, porque outras pessoas talvez teriam feito eutanásia nela. Outras pessoas não poderiam dar essa qualidade de vida para ela. Eu tô dando só o exemplo da Narizinho aqui, para vocês verem. Mas tudo que chega até mim, eu tento acolher e melhorar e transformar. E como resposta, o mundo me devolve 1000 vezes mais. Então a Narizinho não foi até a minha casa para aprender algo sobre bondade. Ela foi para ensinar algo. Exatamente. Entendeu? E as pessoas, assim, sinceramente, eu não consigo entender uma pessoa que é ruim com um bichinho. Entendeu? Pra mim, a pessoa que é ruim com um bichinho é uma pessoa que é ruim com qualquer outro bicho e merece ter uma morte cruel mesmo. Eu sou ruim nesse ponto. A pessoa bateu no cachorro, tem que ser arrastada por um caminhão e não morrer. Não só com o bichinho, isso é bíblico. É cuidar dos meus pequeninos. Sim, com todos, né? É o que nós fazemos hoje, né? Nós cuidamos, nós temos a missão de cuidar de filhos de outras pessoas. Ninguém entrega essa missão para outra pessoa. Mas se me perguntarem, Rafael, a que você deve o seu sucesso? Eu vou modificar a pergunta da pessoa. Você não tem que empreender. Obviamente, o empreendimento é uma coisa para melhorar aquilo que você ganhou, aquilo que você conquistou, para majorar os seus proventos. Mas eu não tenho que ensinar ninguém a chegar onde eu cheguei, porque não tem uma fórmula para você crescer a não ser bom. Rafael, mas eu sou muito boa o tempo todo com as pessoas e só tomo no rabo. Eu digo para você está plantando. A colheita é inadiável. Você vai colher. Mas o plantio é opcional. Se você for bom agora, pode ser que demore 10, 20, 30 anos. Mas você vai colher. E você vai agradecer no momento certo. Se você for ruim agora, você plantou e você vai colher também. Exatamente. Então, o mundo é uma troca. Entendeu? Eu sou bom e se as pessoas não são boas comigo, tudo bem. Tudo bem. Todo dia eu levo um puxão de orelha. Todo dia eu levo um puxão de orelha. Ah, mas você é trouxa. Você é babaca. Ah, mas você tá vendo que a pessoa tá fazendo isso com você. Ah, não seja tão bom. As pessoas não são boas. Ah, Rafael, por que você tá ensinando de graça quanto pode cobrar? Ah, Rafael, por que você vai fazer isso para essa pessoa se ela não fez nada para você? Porque eu gosto, eu me sinto bem em fazer o bem e isso volta para mim. E volta das maneiras mais inusitadas possíveis. E eu vou te dar um exemplo claro disso. E você sabe disso. Um advogado tentou me prejudicar. E ele não conseguiu. Porque voltou para mim a bondade e resolvi o BO. E aí o mundo falou assim, você foi bom. Deixa eu te dar a oportunidade de você ser bom ou ser ruim. E caiu na porta da minha casa. Tô mentindo, não tô mentindo. Casa. Na porta da minha casa a mulher me parou e falou, Rafael, olha aqui, eu entreguei uma pasta para esse advogado e tinha documentos extremamente importantes ali, ele me prejudicou. Isso geraria para ele uma punição se eu fosse igual ele, pior do que dele. Então, assim, o mundo ele não fez aquilo para que eu fizesse a maldade. Ele fez aquilo para que eu entendesse que, tipo, se você faz isso, ser igual. E se você faz isso, eu tenho a possibilidade de te devolver melhor. E aí, você tá com o seu livre-arbítrio para fazer o que você quer. Então, assim, às vezes vai soar religioso isso, às vezes vai soar coach isso, e às vezes vai soar para a pessoa uma besteira isso. Mas não é besteira. Quem me acompanha do lado, nós conversamos muito sobre isso, né? Eu quero que todos os meus amigos tenham êxito na vida. Eu crio metodologias para que todos tenham dinheiro, para que todos sejam bons. Ah, quer fazer direito? Você vai começar no meu escritório, você vai fazer seu estágio, você vai tirar a sua AB, você vai trabalhar no meu escritório, você vai ser uma associada do meu escritório, você vai crescer junto comigo. E se você não quiser ficar no meu escritório, tudo bem também.
eu te dou as oportunidades, como eu dou e todo mundo sabe, pro Sim. escritório, para você crescer o seu perfil e se virar sem precisar de mim para nada. Isso volta. É assim o que... A lição que eu precisava falar e dar para as pessoas são essas, né? Infelizmente não deu tempo da gente tirar as dúvidas jurídicas. Não. Mas... Tinha muito mais assuntos também para serem abordados. Um bate-papo aqui bacana, mas eu me comprometo. Hoje eu vou abrir a caixinha de perguntas para todas vocês. Vai lá nos meus stories e eu vou responder vocês, tá bom? Então, vocês não vão ficar sem respostas. Novamente, 1 hora de podcast é pouco, né? A gente precisaria conversar aqui e fazer igual o Flow. O Burke morre, né? 3 horas de podcast. Aproveitar o último episódio com a Aline sem a Luizinha no colo, né? Por quê? Você já vai sair que dia, Aline? Setembro provavelmente não estarei mais aqui. Não, mas setembro ainda, mano. Tem mais ainda. Tem mais episódios 2 ou 3, então. A não ser que ela queira vir antes, mas não tem problema não. A gente bota um carrinho aqui do lado pra ela. Então, nesse aspecto, pessoal, muito obrigado novamente pela presença. Vocês dois, viu como é que não dói, mano? Tranquilo, viu? Fica conversar. a dica pro restante da turma aí, ó. Venham, prestigiem. Não, agora não tem mais restante de turma. Eu chamei, não quis vir. Aí nesse ponto eu vou ser ruim. Guarda rancor. Rafael guarda rancor, gente. Rafael, mas você tá falando de bondade até agora há pouco. Não, me pôs na Tô cilada brincando. aqui aos 45 do segundo tempo. Falou, Wallace, vamos ver. Senta lá e Não, conversa, mas é bate assim, um é papo. bacana. Eu gosto e eu quero mostrar a cara de todo mundo do meu escritório. O meu escritório tem cara, meu escritório tem pessoas ali. Entendeu? Então eu chamo e sempre refaço convite a todos eles que estão lá e podem vir a qualquer momento. Porque as pessoas têm que saber quem está por trás ali. Porque nós não temos robôs de atendimento por trás. Nós temos pessoas que têm a obrigação de compreender sua dor. Esse é o segredo de tudo. Então, muito obrigado para vocês que acompanharam. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui e que vão assistir futuramente. Esse é mais um episódio aqui do meu podcast Direito com o Rafa. E hoje, histórias da advocacia, histórias pessoais. Um beijão para vocês. Podem se despedir também. Um beijo, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Quero deixar também um abraço, um beijo pro pessoal do escritório. Eles sempre me cobram. Um beijo, Lígia. Ela sempre pede. É fiel, nós vamos ter que trazer a Lígia aqui para falar também. Agradecer a audiência de todos, a oportunidade dada pelo Rafael. Mandar um abraço pra galera do escritório. Luan, você tá na fila também aí. O Luan já fala sobre marketing jurídico, não quis entrar hoje. E um abraço a todos. É isso então. Até mais, pessoal.